Salve Deus, mestre. Salve Deus. A bem da verdade, essa reunião, né, em princípio seria só essa prestação de contas, e nós, né, poderia dizer para os senhores que nesses 7 anos após o desencarne do Trino Ajaran, e vamos entrar no 8º. Uma vez eu ouvi do Trino Ajaran, quando a tia Neiva desencarnou, ele falou o seguinte: nós tínhamos uma mãe e agora nós temos 4 padrastos. Deverá ser um pouco diferente de como era com a mãe. O que eu entendi quando o Trino Ajaran falou isso? Que haveria um choque natural, né, de que aquele tratamento que nós estávamos acostumados, e se tivéssemos deixado de aproveitá-lo, iríamos sofrer, porque a mãe estava saindo de cena e quem iria entrar, consequentemente, não iria conseguir ser exatamente aquilo que ela era. Talvez aqueles bem próximos ali, que viviam até dentro da Casa Grande. Posso dizer isso porque a tia Neiva me chamou e falou que eu tinha que morar no Vale do Amanhecer. E não fazia parte dos meus planos morar no Vale do Amanhecer. Nunca pensei em morar lá, mas a tia Neiva falou que eu tinha que morar lá, eu mudei para o Vale. E ao mudar para o Vale, eu falo para todo mundo, eu fui funcionário público 38 anos. Em 38 anos eu tive 38 férias. Nenhuma delas foi para passear. As minhas férias era para trabalhar espiritual. E hoje eu vejo que foi muito bom, porque eu procurei aproveitar ao máximo a minha relação com a clarividente, com os 4 trinos e com toda a hierarquia do Vale. Toda. Conversei com todos eles. Em algum momento deles eu tenho algum exemplo. E essas coisas se tornaram muito vivas dentro de mim. Porque eu não quero me enganar da mesma maneira que eu acho que eu não posso enganar ninguém. Porque senão isso nem doutrina é. Aquele que pensa em algum tipo de esperteza, de malícia, de malandragem, dessas coisas, isso talvez, do portão do Vale para lá, ele se dê bem na vida. Mas desse portão para cá, posso dizer para os senhores que esse não é o meu pensamento. E isso, eu não precisava ouvir da tia Neiva. Não precisava ouvir da tia Neiva que eu tenho que ser honesto. Porque se alguém, para ser honesto, precisou ouvir da tia Neiva, é porque ela estava vendo que ele era desonesto. Porque tem coisas da vida que você chega na doutrina de valores, porque se fala muito em moral. Algumas coisas da chamada moral, uma delas, que alguns princípios, você teria que nascer com eles. Ser honesto, não dar tombo nos outros, e coisas dessa natureza. Você não precisaria entrar numa religião para a religião falar para você. Você tem que ser honesto. Até porque, independente de tudo isso, lá na Bíblia, se eu não me engano, tem os 10 mandamentos. Está lá os 10 mandamentos da lei de Deus. Eles são muito claros. Não roube, não mate, não queira a mulher do outro, e por aí vai. Então, o Vale do Amanhecer, eu vejo que ele veio para melhorar muito a nossa vida. Sim, para que a gente melhorasse, né? Agora, se a gente não tinha esses valores, melhor ainda o Vale do Amanhecer, porque ele iria introduzir esses valores dentro da gente. Então, eu sempre pensei assim e comecei a achar muito estranho, mas também está tudo certo, os conflitos que sempre existiram no nosso meio. Ouvi muito doutrina Araquém, né? Essa doutrina ela é kármica.
certo? Então existe entre nós cobranças, reajustes, tudo isso aí. Os senhores devem saber até melhor do que eu. Eu tive aqui no início, não era aqui não. Se tem alguém daquela época, quando realmente começou com o mestre Tião, eu vim aqui com o Mário Quioche, que vinha todo fim de semana aqui. Então teve aquela fase de ouro. Pirapora, quando começou, foi como se tivesse sido descoberto uma mina de ouro. Todo mundo queria vir aqui. A tia Neiva veio aqui, o Nestor, com o seu Mário. E depois, eu conversando com o mestre Bálsamo, ele me falou uma coisa interessante. O mestre Bálsamo veio dar o primeiro curso de Centúria em Pirapora. Quando terminou o curso de Centúria, começou-se a ter alguns conflitos aqui. Esses conflitos que começaram a ocorrer, que era como se ninguém aqui, pelo menos aqui dentro do vale, soubesse o que era conflito, o mestre Bálsamo, eu ouvi isso do mestre Bálsamo, ele chegou à tia Neiva e perguntou para ela, ué, aquilo dali, se aquele lugar é uma mina de ouro, está todo mundo ficando rico, está todo mundo feliz, eu vou lá dar um curso de Centúria e de repente a coisa vira. Ela virou para ele e falou assim, meu filho, e você pensou que ao fazer o curso de Centúria, você foi mexer, tipo assim, era como é que é aquele negócio que tem abelha? É um enxame de abelha. O enxame estava quietinho. Você cutucou, as abelhas saíram, vão agora, corra. Então a Centúria, ela veio exatamente por quê? Para formar os mestres da época, para que eles adquirissem uma certa estrutura, para que os cobradores viessem. E quando o cobrador vem, o cobrador ele não vem, ele vem para trazer a dor. A função do cobrador é trazer a dor, coisa que ele tem direito perante a Deus Pai Todo-Poderoso. Ou a gente se ajusta à cobrança para diminuir o impacto que ela vai causar na nossa vida, senão nós vamos sofrer muito. É simples assim. E a doutrina veio, inclusive, para trazer esse tipo de compreensão para nós. Então, o mestre Tião se afastou, ficou um longo período. O mestre Mário Quioche fez uma reunião com o povo aluxã do Templo Mãe, pediu que nós, quem pudesse se colocar à disposição, viesse aqui. Tinha mestres daqui, eu vou citar o nome lá na frente, que nesse momento eles não estavam mais aqui, eles estavam lá em Brasília. Tem mestres daqui que não estavam quando eu estive aqui pela primeira vez, se tornaram mestres daqui um tempo depois. Esses mestres daqui foram para Brasília. E lá em Brasília, alguns deles, a tia Neiva os retirou do adjunto Aluxã. E quando o mestre Tião se afastou, é clarividente, foi no adjunto Aluxã, pediu ele alguma providência, ele fez uma reunião com os componentes Aluxã e pediu quem poderia se colocar à disposição de vir aqui. Nós ficamos vindo aqui um bom período, convivemos com uma turbulência assustadora, como eram as reuniões aqui. Mas tudo bem também, fizemos a nossa parte, retornamos e
a história continuou. Não vou aqui ficar tentando ressuscitar, inclusive, porque alguns até já desencarnaram. Mas só estou dizendo que esses são pequenos detalhes. Então, eu posso dizer que eu participei desde o início da história do Templo de Pirapora. Então, esses detalhes que eu falei aqui, me parece que ninguém aqui deve saber deles. Porque se a clarividente leva para Brasília alguém que é componente Aluxã e ela tira ele do Aluxã, deve ter um significado espiritual muito forte. E digo para os senhores que uma das coisas que mais eu faço é esquentar a minha cabeça querendo compreender o que está acontecendo. Eu não fico na frente de televisão vendo novela, nem vendo filme, nem vendo nada. O tempo que eu poderia estar vendo um filme na televisão, eu fico esquentando a minha cabeça querendo entender o que está acontecendo. Eu acho legal isso. Aí, de repente, Montes Claros resolve, sendo autorizado pelo Trino Triada Ajarã, a fazer uma estrela candente lá. E o Trino Ajarã, eu pediria à ninfa que suspendesse agora a água, porque vai causar uma certa distração e o assunto ele é um pouco sério. Então, o mestre presidente do Templo de Montes Claros inaugura uma estrela. Para quem gosta de fofoca, fofocar é uma coisa boa. Tá dando para entender, mestre? Para quem gosta de fofoca, para quem gosta de provocar confusão, barulho, ele tá certo. Aquilo é legal. Mas para o Zezinho, ele quis construir estrela. E ele foi autorizado pelo um Trino, não fui eu que autorizei, o Trino estava vivo. O Trino desencarna. O mestre Zezinho me chama porque criou-se um impasse em relação à inauguração da estrela candente. Também não vou entrar no mérito da questão, porque eu vim aqui na época e conversei com os presidentes dos templos aqui em volta. E falei nessa reunião, porque quando surgiu a ideia de que o Zezinho iria abrir uma estrela, que Pirapora teria um ônibus, 2, 3, que vai fazer escalada no Templo Mãe. Eu falei na reunião, mestres que fazem estrela no Templo Mãe, continuem a fazer estrela no Templo Mãe. Só que a estrela de Montes Claros vai ser inaugurada sim. Então, em nenhum momento eu pedi para quem organizava ou organiza escalada no Templo Mãe que parasse de ir no Templo Mãe para ir para Montes Claros. Porque se falaram isso ou insinuaram isso, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar aqui, mentiram. Eu não pedi nunca a ninguém que deixasse de ir no Templo Mãe. Eu só falei que a estrela de Montes Claros ia ser inaugurada. E foi inaugurada. Ainda falei, gostem ou não. E não me venham, não percam o seu tempo querendo me doutrinar
com os seus argumentos para falar de templo-mãe. Isso é muita criancice para o meu gosto, mestre. Eu estou com 72 anos de idade e 51 de Vale do Amanhecer. Você quer me doutrinar em dizer que a estrela do templo-mãe, que o comando do templo-mãe, que o filho da tia Neiva? Mestre, se isso é importante para você, viva isso. Se não é para mim, me deixe em paz. Eu estou deixando você em paz. Eu nunca pedi nada, não pedi para você fazer o contrário de nada do que para você é bom. Agora, não sei quem começou. Não sou favorável ao que está acontecendo. Mas se existe OSOEC e existe CGTA, CGTA é uma instituição. Ela tem um CNPJ. O que eu achei de mais legal nisso é que você prestou contas para a Receita Federal do Brasil, que não perdoa. Então, CGTA é um nome, sim, registrado. Hoje, inclusive, registrado fora do Brasil. Depois o advogado da CGTA pode explicar. Quem detém no exterior a patente da doutrina do amanhecer é a CGTA. Alguém dormiu, então. Vai lá em Portugal e vai falar isso. Diferente para as autoridades portuguesas. Não existe isso. Então, a esteira de Montes Claros está aí. É 140 quilômetros de Pirapora. Você quer viajar 600, 700, 800, e chegaram a dizer, eu não sei, porque é tanta coisa que acontece nisso, é tantos mestres que ligam, é tanta reclamação, que alguém veio dizer que alguém teria recebido do pai João de Enoque a missão de ser feita estrela somente no Templo-Mãe. Ô, meu amigo, o pai João só fala então com ele, e o pai João que fala para mim alguma coisa? O pai João fala para mim coisa pra caramba. Eu tenho que acreditar em qual pai João? No que vem e fala para mim, ou no pai João, que um intermediário de alguém falou isso, eu vou ter que deixar então tudo e correr atrás? Volto a dizer, isso é infantilidade. Essa doutrina, ela é profissional. Ela está começando a sair da fase do encantamento, mas aquele encantamento como se fosse uma criança diante do brinquedo. Isso aqui é coisa muito séria. Isso aqui não é brincadeira. Outra coisa, eu falei no Templo-Mãe, nós sentamos 2 vezes no Templo-Mãe, a CGTA não tem trino. Quem fez o estatuto da CGTA foram os advogados com o trino ajarando do lado. CGTA não tem trino. Então, se o Valmir ou qualquer presidente, olha bem, se eu chegar no Templo-Mãe, eu sentei no Templo-Mãe, com o comando do Templo-Mãe, e ouvi o seguinte: ó, nós não vamos proibir vocês de ir, vocês não podem emitir. Então eu não posso emitir no Templo-Mãe. O Templo-Mãe deixou claro, você não pode emitir aqui. É só isso que ele falou, não pode. Os templos da CGTA pode tudo? Ué. Como é que é? Existe uma palavra muito bonita que é muito adotada quando se está em guerra. Reciprocidade para resolver a guerra. Nós não podemos emitir lá. Nós não temos nenhuma autoridade lá. E as autoridades de lá mandam aqui? Pergunto para os senhores, as autoridades de lá podem mandar aqui ou não? Estou perguntando para os senhores. Não. Ué, então o que está acontecendo aqui? Não tem trino. Claro que quem é trino vai ficar chateado comigo.
Eu não tenho a menor dúvida disso. Ou alguém está achando que eu tenho dúvida quando eu falo isso, que não vão ficar chateados comigo? Eu sempre falei, meu irmão, eu vou falar o que você não gosta de ouvir. Só que eu faço uma coisa antes, eu me preparo para a sua chateação. O problema já está resolvido, eu não vou ficar chateado, não vou ficar triste nem alegre. Agora resolva o problema dentro de você se você ficar chateado comigo. Eu não vou me sujeitar a falar o que gostam de ouvir. Eu tenho que tentar falar a verdade. Então, se existe CGTA, eu tenho falado, a CGTA obrigatoriamente tem que ser respeitada. Eu não quero nem saber mais dos outros. Quando vem falar para mim do templo meu, eu falo, meu irmão, eu não frequento lá, eu não posso falar nada. Eu não sei de nada. Isso daqui é muito trabalho, é muita ocupação. Pode falar o que você quiser. Olha, gaste seu tempo me xingando, falando que aqui o Raul está certo. Esse problema não é meu. O meu problema é o seguinte, a CGTA tem que ser respeitada, obrigatoriamente. Encontre o furo. Se tiver um furo, venha, apresente o furo, traga provas. Se você é dono disso daqui, traga provas. Nós vamos embora. É sinal de fraqueza, assim, se alguém de lá, ou de qualquer outro lugar, chega aqui e ocupa um espaço, e às vezes está tirando o espaço de quem é daqui. Na vida material diz que é carteirada. Ô meu irmão, isso é sério. Isso é muito sério. Isso é sério demais. Então a CGTA, ela tem identidade. Ela está se conduzindo com as suas próprias pernas. Se a CGTA aqui não dá conta, se a CGTA aqui nesse templo não dá conta de sustentar os seus trabalhos e precisa que venha gente de fora, então aqui vai lá e entrega para o outro. Não faça média, meu irmão. Isso aqui não cabe mais média. Que bondade é essa? Você está fazendo bondade para depois a gente ter que vir aqui e o telefone não para de tocar com quem eu nem conheço. E com essas conversas, por que isso? Gravaram vários áudios usando o meu nome. Chegaram a dizer que eu vim aqui e que eu fiz um trato com os presidentes, que eles são obrigados a ir para Montes Claros, sob pena de perderem a... Eu quero que qualquer presidente da região venha falar isso comigo, quando eu falei isso. Quando eu conversei com um médio daqui, falei para ele fazer o Estrela em Montes Claros. Vai para o Templo Mãe, meu irmão. Eu te aconselho, vá lá. Não estou dizendo para você, não estou dizendo vá para o Templo Mãe. Como eu digo para o presidente daqui que está presente, meu irmão, vem cá. O João é trino lá do Templo Mãe, ele chega aqui, você coloca ele para comandar em primeiro lugar, porque ele é trino. A CGTA não tem trino. É muito simples, você chega para ele e diz, meu irmão, aqui não tem trino. Boa sorte, use o seu poder de trino aonde você é um trino. Está entendendo, Valmir? O lugar que tem mais trino hoje é o pessoal do Trino Sumanã. Então, se você falar para mim que quer ser trino, eu falo para você, meu irmão, vai lá no pessoal do Trino Sumanã, vai lá no Templo Mãe. Eles vão te consagrar trino. Seja feliz. Mas deixe os outros trabalhar tranquilamente. Quer dizer que os canhões agora estão virados para o lado de Pirapora?
Por que também um advogado aqui? O advogado vai explicar. Ele vai explicar claramente. Como o mestre falou na abertura, né? A lei física que te chama a razão. A CGTA não está brincando de doutrina, a CGTA não está brincando de templo. O advogado pode explicar isso melhor do que eu. A CGTA, inclusive, está procurando se organizar, juridicamente falando, legalmente falando, para não ter problema. Para não ser um órgão clandestino. Não. A Receita Federal sabe que tem um templo em Pirapora, velho. Vai lá no computador da Receita Federal. Aí vem um trino, vem um coordenador, vem alguém da OZOEC, a OZOEC que manda, a OZOEC, o que é a OZOEC? O que é OZOEC? Traduzam o que é OZOEC. O que é OZOEC, meus irmãos? Obras sociais espiritualistas cristãs. O estatuto da OZOEC. A OZOEC tem um estatuto estranho. A OZOEC, eu acho estranho. A OZOEC, que é o poder supremo de tudo que emana sobre essa humanidade, ter alguém que usa o seu nome para causar perturbação num corpo mediúnico. Ué, a OZOEC tem que dar os dos melhores exemplos de amor, de humildade, de tolerância, de paciência. Os trinos da OZOEC, os ônibus da OZOEC, e era assim no passado, hein? Os ônibus da OZOEC saíam do templo-mãe para vir para os templos. Aí estão dizendo que eu pressionei o Valmir a fazer estrela em Montes Claros e que no dia eu trabalho aqui não funciona. Quer dizer que se o ônibus... Você leva o ônibus para lá todo mês? Eu estava lá umas 3 vezes, nem van você não levou. A OZOEC tem o poder de lotar ônibus para Brasília. 2. Como é que fica os trabalhos então nos templos aqui da região? Quando a OZOEC lota os ônibus para fazer escalada no templo-mãe. A OZOEC é o seguinte, ela faz uma mágica. Ela tira os médios de dentro dos templos para fazer estrela lá, e os templos aqui ficam cheios. É isso? Quem está patrocinando, usando o nome do Pai João de Enoque, para tentar desarmonizar um templo? Não, meus irmãos, da mesma maneira que nós respeitamos a OZOEC e não falamos nada de OZOEC, a OZOEC faz o que ela quiser, do jeito que ela quiser, que nós não estamos falando nem fazendo nada. Então a reciprocidade é esse mesmo tratamento ser aplicado aqui. Nós não chegamos ao ponto de proibir
quem é da OSOEC, ou das outras siglas, como é falada, deixarem de fazer as suas emissões como os médios da CGTA são proibidos. Mas, havendo uma insistência, podem ter certeza que nós poderemos adotar o mesmo critério. Você não abre mais trabalho nem faz a sua emissão. Os mestres que gravaram áudios, eles deveriam estar aqui. Eles deveriam falar aqui, ué. Eu gostaria de saber quem é que está bancando isso, quem é o mentor das ameaças, do medo, do terror que estão implantando. Eu acho que você tem que fazer uma revisão de quem é o seu pai seta branca. Cada um tem o seu pai seta branca dentro de você. Você tem o seu. Bacana que você tem o seu pai seta branca. Eu tenho também o meu pai seta branca. Eu acho que o meu não concorda com isso aí, não. Não concorda que alguém seja tão poderoso a ficar ameaçando. Se eu fosse maldoso, eu pegava os áudios em que o meu nome é citado, acho que eu poderia levar numa delegacia de polícia, sei lá. Eu não gravo áudio com o nome de ninguém. Se é a lei física, poderia usar recursos da lei física a me defender daquilo que não é verdade. Porque eu não falei nada do que estão falando ali. Agora, defender a CGTA, podem ter certeza, eu tenho falado isso, espero que eu possa cumprir, eu me vejo obrigado a dar minha última gota de sangue em defender CGTA, sim. CGTA não é uma brincadeira. CGTA não é uma brincadeira. CGTA existe sim. A OSOEC pode falar que é cruzamento de corrente, a OSOEC pode falar o que ela quiser. Isso não me assusta. Nem um pouco. Porque eu tenho certeza absoluta que todos os que falam em cruzamento de corrente, eles nem sabem o que é cruzamento de corrente. O que eles vão falar de cruzamento de corrente é um blá, blá, blá. Para falar de cruzamento de corrente tem que ter muito argumento. Tem que ter muita explicação. Algumas coisas eu nem falo mais. Sabe por quê? Eu vi que eu estava repetindo o que as autoridades falam. Eu não tenho argumento. Eu repito, é cruzamento de corrente. O que é cruzamento de corrente? O que é cruzamento de corrente? Então a CGTA pode falar, a OSOEC pode falar o que ela quiser. Agora eu volto a dizer, o intuito não é proibir ninguém, não é nada disso. Agora, se o médio daqui não pode emitir lá, se persistir isso, nós nem que temos que fazer um documento legal. E vai ser proibido. Também, é igual, vamos aplicar a mesma regra. Aí também nós vamos dizer, você está cruzando corrente, meu irmão, então vai para lá. Por que você vai ficar frequentando aqui, se lá dizem que frequentar é cruzamento de corrente, então se não frequenta aqui, vai frequentar lá. Eu não sei se está dando para compreender o que eu estou falando, mestre. Como é que alguém de lá diz que é cruzamento de corrente e alguém de lá frequenta aqui? O que é isso?
Que confusão é essa? Quem é de lá, então, fica lá. Não corra o risco de entrar num templo da CGTA, porque é cruzamento de corrente. E aí você está querendo doutrinar os mestres da CGTA para ir para o OSOEC, está me parecendo assim que você está muito mais numa linha da Igreja Universal ou coisas dessa natureza. Esse pessoal gosta de tentar convencer você. Se nessa altura do campeonato vocês aqui precisam que os mestres da OSOEC venham aqui para convencê-los que isso aqui está tudo errado, que eles estão certos, meus irmãos, fiquem atentos. Fiquem atentos. Volto a dizer, eu acho muito estranho mesmo. A OSOEC, que é o templo de Pirapora, ele é da OSOEC, e a CGTA roubou da OSOEC. A CGTA passou a perna na OSOEC e é a dona desse templo. Eu quero entender por que alguns mestres da OSOEC estão tão preocupados com o templo de Pirapora. Por que esse barulho todo? Por que essas ameaças toda? Com o templo de Pirapora? Tem que ter alguma coisa então muito boa aqui. Então tem algum problema nas escaladas do Templo Mãe que tem que ir lá para Brasília. Não pode ir para Montes Claros? Tem alguma coisa nessa história aí. Foi o pai João que falou, não, vai lá, convence os meus filhos que tem que vir fazer escalada no Templo Mãe. Então, meus mestres, eu vou passar a palavra para o advogado da CGTA, perguntem a ele, porque para a CGTA estar aqui, ela está aqui porque ela tem que trazer também a segurança jurídica, e seria bom que o pessoal da OSOEC estivesse aqui para ouvir, talvez até para não se desgastarem desnecessariamente. E ao templo de Pirapora eu digo, olha, o templo de Pirapora assume uma posição forte. Não tente agradar 2 senhores a 3 senhores. Segunda tia Neiva, ninguém serve bem a 2 senhores. A CGTA não proibiu ninguém. Bom, eu também nem presidente de templo sou, não tenho nem como proibir ninguém. Mas digo para os senhores que se houver a insistência em proibição lá, eu estou falando em relação a Pirapora, se lá é proibido para ficar igual na balança, iremos também pensar em proibir quem vai lá de emitir aqui. E com certeza não vai subir em radar, nem comandar leito magnético, coisa dessa natureza. Aí eu aconselho, procure o Templo Mãe ou os templos ligados ao Templo Mãe e faça lá esses trabalhos. Volto a dizer, não deixe de frequentar o Templo Mãe. Não deixe de fazer escalada no Templo Mãe. Continue. Continue. Se a sua felicidade é essa, continue. Respeite a CGTA. Respeitem a CGTA, sim. E digo para os senhores, jamais eu poderia vir aqui se não fosse para falar exatamente o que eu estou dizendo no final. Respeitem a CGTA. A CGTA vai cobrar respeito, sim. Doa a quem doer. Eu estava lá em Portugal,
A última vez que eu vi o Trino Ajaran, ele deitado numa cama, eu fiquei em pé ouvindo ele e falou: meu irmão, não está tendo na doutrina do amanhecer quem diz não. Você terá que dizer não. Ninguém gosta de ouvir não. Ainda pensei comigo, o que eu estou vendo? Eu tenho que falar isso aqui. Ué, por que a Ozoec tem os seus enviados, os seus porta-vozes? Eles podem falar o que eles querem, do jeito que eles querem. Nós vamos ter que ajoelhar? Não. Se for preciso, vai sim. Não sentem radar, não. Não comanda trabalho, não. A Ozoec tem tempo demais para você ir lá e comandar os trabalhos. Boa sorte, mestre. Que o Pai Seta Branca derrame sobre nós a paz, a mesma paz que ele levantou a seta dele quando ia ter guerra lá de espanhol, não sei o que, ele fez uma prece, todo mundo ficou calminho. Então que o Pai Seta Branca derrame sobre a Ozoec, sobre os mestres da Ozoec, que viraram os seus canhões para o templo de Pirapora. Como eles viraram os canhões dele para o templo de Pirapora, a gente tem que mandar uma bateria para desviar essas balas, para não acabar o que começou aqui. Começou aqui com o adjunto Aluxan. Então o comando começou aqui com o ministro Aluxan. A não ser que aconteça alguma coisa inesperada fora do nosso alcance, também iremos defender isso, esperando nunca ser igual ao apóstolo Pedro, quando Jesus falou, ele falou que não ia trair. Então, estou dizendo para os senhores que nós iremos sustentar a integridade do nome CGTA. Ninguém vai jogar lama, ninguém vai falar contra, sem que haja uma reação imediata nossa, imediata mesmo. Salve Deus. Salve Deus. Com a palavra aí, o advogado da CGTA, que nós precisamos, inclusive, ter advogado. Salve Deus. Salve Deus. Tem dias que a gente ouve uma explanação e percebe que Deus esteve presente. Apesar de ser uma reunião doutrinária, eu acho que hoje, para João de Enoque, ministro Ajaran, se fez presente. É muito pretensão minha dar nome às entidades que poderiam estar aqui, mas pelo meu caminhar nessa doutrina, eu testemunhei aqui em Pirapora. E é curioso que esse nome Pirapora, Aluxan, do amanhecer, ele reflete na minha memória desde quando eu entendo de gente. Porque a minha família é de Guaraí, Tocantins, e eu cresci ouvindo o Mário falar de Pirapora, de Vila Velha, de Pirapora, depois de Osasco. Então eu sentava na sala, com meus 8 anos de idade, e ouvia esse nome. Cresci ouvindo esse nome. Há alguns anos atrás aqui, eu tive a oportunidade feliz de participar de um trabalho de Aramê aqui. Acho que foi 2018, 2019, eu mais o mestre Adouro, que é Aluxan, o mestre Salviano, o mestre Petronilho. Enfim, foi um grande trabalho. E dias atrás, estávamos em reunião na sede da CGTA em Teresópolis, quando recebemos uma ligação de Pirapora. Alguém queria ver o estatuto do templo. Me causou estranheza, porque o estatuto é um documento público
Caso você queira cópia, você se dirige ao órgão competente, que é o cartório. O Estatuto do Templo ele fica sobre a honra e a guarda do presidente e do cartório público. Por que público? Porque hoje o Templo de Pirapora, assim como a CNTA, é uma entidade, é uma organização religiosa legalmente registrada perante os órgãos competentes, onde os seus atos estão ali previstos. Prova disso foi que hoje tivemos, no mês de março, um ato de responsabilidade da administração do templo de uma prestação de contas, aonde foi perguntado em bom tom de voz se os senhores concordavam, sim ou não, com a prestação de contas. Já começa aí. Então você percebe a seriedade que era a nossa doutrina. E o mais curioso, quando você vai adentrar nessa história de comprometimento com as leis físicas, tão bem dita pelo mestre aqui hoje, pelo mestre presidente, vocês vão compreender que a nossa doutrina, desde o início, ela foi documentada. No início dos anos 60, nós tivemos o primeiro estatuto, primeiro regimento, primeiro documento do Vale do Amanhecer, aonde Tia Neiva assinou. Estamos falando de uma mulher brasileira, semi-analfabeta, com 4º ano primário, num período onde que não era exigido por Receita Federal, por nada, algo chamado documentação. E no nosso documento, lá em 1961, já tem um documento do Vale do Amanhecer. Significa que o pai Seta Branca, dentro da sua sabedoria, jamais permitiria que a implantação dessa doutrina aqui nesse plano físico se desse contrariando as leis físicas. Jamais. Então, diante do que o presidente falou hoje, o que nós entendemos? Nós entendemos que a CGTA, como qualquer órgão, merece primeiramente respeito. Respeito por quê? Porque se trata de uma hierarquia. E o que mais a nossa mãe pediu nessa doutrina foi respeito a uma hierarquia. Todos aqui eu percebo que a maioria aqui é centurião. Talvez deve ter até estudo de cintura, não sei, mas de repente tem algum aqui presente. E vocês vão se recordar que o primeiro tópico da centúria se chama hierarquia do mestrado, onde ali está um rol hierárquico, deixado por nossa mãe televidente, onde ela ilustra os trinotriados presidentes, depois os mestres arcanos, os Rama 2000, de uma forma clara, tão bem deixado pelo mestre Araquém. E diante disso você percebe que em todas as aulas em si, sempre o mestre instrutor ele pauta pela conduta doutrinária e o respeito à hierarquia. Eu cresci ouvindo esse nome hierarquia. O que é uma hierarquia? O que é uma hierarquia? Então hoje o Templo de Pirapora ele está sob a proteção de uma hierarquia chamada CGTA, que é, perante os órgãos competentes, regularizada. Anualmente, a figura CGTA presta conta, faz reuniões a nível de Receita Federal, Estadual, Municipal, assim como os templos que estão vinculados à CGTA. O Templo de Pirapora existe um estatuto. Esse estatuto está lá, claro, a sua independência financeira e econômica e o respeito às leis deixado por Tia Neiva. No primeiro parágrafo está lá, respeitar as leis deixadas por Tia Neiva, respeitar as leis deixadas por quem lhe otorgou poderes na figura do trino, triada, presidente, mestre Gilberto Chaves Elias, o tio Beto, o Tino Ajarã, que por tantas vezes subiu nesse radar. Então já começa que a nossa regulamentação, já com o primeiro parágrafo já começa. Seguir as leis da Tia Neiva, seguir as orientações do Tino Ajarã. Claro, nós somos fiéis à lei. O pai Seta Branca, ele gosta de lei. Assim como Tia Neiva gosta de lei. E sempre nos mostrou o que é respeitar uma hierarquia.
E diante disso ela criou os trinos do amanhecer. Você observa que, com todo o potencial de uma clarividente, ela percebeu que talvez sozinha ela precisava distribuir. E como o mestre presidente falou, nos concedeu 4 padrastos, que são nossos trinos. E é curioso que cada um desses trinos possui a sua lei, a sua identidade. Ela começa pelo trino Tumuxi, o nosso intelectual. Graças a essa figura, graças a esse extraordinário missionário que aqui esteve, essa doutrina foi decodificada. Juntamente com nossa mãe televidente, eu não me atreveria a falar quem estava junto ao trino Tumuxi quando ele enriqueceu essa doutrina de forma extraordinária. É de causar espanto a alguém que não conseguia enxergar nada quando fechasse os olhos, escreveu o que ele escreveu e ter o aval da clarividente embaixo. A parte científica da doutrina, átomos, moléculas, plexo, chakra, físico, etérico, astral, mental, extraordinariamente falando, deixou documentado. Era o poder máximo que nós tínhamos abaixo da tia Neiva. Então você observa que eu estou tentando cadenciar os senhores uma hierarquia. Tia Neiva, Quataí 108, Águila Quataí 108, conquistou 108 mantas de forças. Não preciso nem falar. Reformulou essa doutrina, que é a mesma doutrina de Jesus, deixou o trino Tumuxi com essa função. No mesmo momento nós temos a figura do trino Araquém, Nestor Sabatovic. Qualquer manual de instrução que você pegar aqui,